O tema da mensagem é a Arca da Salvação. Glória a Deus. Para subir para o céu tem que ser salvo, viu? Nós cantamos sobre o céu, sobre o abraço do noivo. Só que você precisa estar salvo, tá? Para poder participar desse acontecimento. Livro do Gênesis, capítulo 6, diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhos, filhas, vieram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque este é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Verso 13. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gófer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu, os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. De tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu, toma para ti toda a comida que se come e ajunta para ti, e te serás para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. O tema da mensagem é a Arca da Salvação. Vamos orar? Senhor meu Deus, está aqui a tua palavra santa, pura, fiel, perfeita e eficaz. Obrigado, Jesus, pela tua presença, pois o Senhor tem falado conosco. Continua falando uma vez mais, Senhor, agora por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Falamos de céu desde o momento que o culto começou. Falamos do encontro, falamos da promessa vindoura para os que permanecerem fiéis. Falamos do que está reservado depois desta vida. E por incrível que pareça, a nossa geração não se preocupa com o que está reservado depois que tudo isso aqui acabar. Existem 2 formas de nós terminarmos a nossa estadia na terra. A primeira forma é os nossos olhos se fechando, a vida se findando,
como toda a naturalidade da vida é. Nós temos um tempo de nascer, crescer e morrer. Ou da segunda forma, que é a esperada pela igreja do Senhor. Essa forma é chamada de arrebatamento, que é tirar a força da terra. Arrebatamento significa tirar com força, ou levar com força, em algumas traduções. Isso é o que vai acontecer com a igreja do Senhor. E quando nós falamos a igreja do Senhor, nós falamos todo o globo terrestre onde tem um cristão, que professa Cristo como seu Salvador, e anda na sua presença em retidão, sinceridade e decência, e espera a volta de Jesus. Estes, um dia, ouvirão o soar da trombeta. O soar da trombeta não será audível para todos, não. O soar da trombeta será audível somente para aqueles que forem arrebatados. Mas calma aí. Uma prova da oportunidade que nós vemos na Bíblia, da salvação, nós vemos pela vida deste homem chamado Noé. Nós estamos falando em um tempo em que as pessoas viviam mais de 100 anos de idade. 120, 200, 300, 400, 500 anos. Um ser humano tinha a capacidade de viver. Então, naquele tempo, a humanidade multiplicou-se, cresceu. O plano de Deus era que a humanidade caminhasse segundo a sua perfeita vontade. Mas nós vamos ver que o gênero humano se corrompe, se desvia, ao ponto que Deus vai decidir destruir todo ser vivente. Mas em meio a um mundo de caos, em meio a um mundo corrompido, em meio a um mundo violento, em meio a um mundo de pecado, Deus viu um homem justo. Imagine você, irmão, em meio a uma terra com milhões, bilhões de seres humanos, ter um homem justo. Um homem em que Deus olhou para ele e disse: esse é justo, esse eu vou salvar. Imagine, irmão, na face da terra toda. Não, você acha que Deus estava feliz com algo assim? Não, irmão. Deus criou o ser humano perfeito, sem defeito, sem mancha, sem pecado. O homem se corrompeu por causa da cobiça dos. Deus disse assim, ó: da árvore que está aqui no jardim, todas elas vocês podem tocar, comer, mas somente dessa aqui, ó, que eu coloco aqui no meio, a árvore que eu coloco aqui, do conhecimento, do bem e do mal, só essa vocês não podem tocar. Irmãos, é um comparativo interessante, por quê? Porque em meio a tanta coisa boa para a gente comer, por que a gente tem a tendência a querer tocar no que não pode? Em meio a tanta coisa boa que a gente pode ter, por que a gente sempre quer o que Deus reprova? Você já percebeu? O homem tinha um jardim completo, a árvore da vida, que não morreria o homem, mas aí ele vai tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E é nesse momento que o homem toca, que ele percebe que ele está nu, que ele percebe que ele está sem roupa. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer roupas para si, para esconder a sua nudez. E de repente Deus, ele desce como sempre descia no virar do dia. Só que Deus descia sempre no mesmo lugar, porque no mesmo lugar o homem sempre estava lá. Deus já sabia aonde ele se relacionava com Adão. Deus já sabia aonde ele conversava com Adão. Deus já sabia aonde Adão sempre estava. Mas quando Deus desce num dia diferente,
Adão, cadê você, Adão? Você já percebeu que quando a gente está em pecado, a gente não vai no mesmo lugar que a gente sempre vai para conversar com Deus? Já percebeu que quando a gente está totalmente fora da presença de Deus, aquele cantinho da cama que você sempre orava fica vazio? Aquela cadeira que você deixou lá para se comunicar com Ele já não está mais? Sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe sempre aonde Ele pode te encontrar para se relacionar. Então Deus desce no virar do dia, mas Adão não está lá. Adão, cadê você, Adão? Adão, aonde você está, Adão? Aí Adão, Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. Aí Deus vai dizer, Adão, quem foi que te falou que você estava nu? Por acaso comeu da árvore que eu te ordenei não comer? Tocou na árvore que eu ordenei você não tocar? Porque só tinha um jeito do homem conhecer o seu pecado, o seu problema, era ele ter tocado onde Deus não permitiu que ele tocasse. E o pecado ele é assim, irmão. Primeiro, a gente olha, porque o fruto era bonito. Depois que a gente olha, a gente cobiça. Depois que a gente cobiça, a gente toca. Depois que a gente toca, a gente prova. Então o pecado ele começa por onde, irmãos? Pelos olhos. Primeiro a gente vê, depois a gente cobiça, depois a gente toca e depois a gente prova. São os 4 estágios para te levar para o inferno: olhar, cobiçar, tocar e provar. E o problema é que o homem só viu que estava mal depois que provou. Então, ali o homem perde o direito de estar no jardim. Porque Deus não deixaria mais o homem em pecado no jardim. Deus vai sentenciar, primeiro, o causador do problema, a serpente. Deus vai dizer para a serpente, olha, você rastejarás, comerás o pó da terra, mas vai nascer um, que tu vai ferir o calcanhar dele, e este vai esmagar a tua cabeça. Aqui em Gênesis nós já estamos ouvindo Deus falar do unigênito amado, o Emanuel, o Deus conosco. Tu vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai te esmagar a tua cabeça. Aí ele vai olhar para a mulher e vai dizer, olha mulher, terá dores de parto grandes. Vai olhar para o homem, homem, do suor do teu rosto tu vai trabalhar para conquistar o teu sustento. E é nesse momento que o homem é expulso do jardim. Se a humanidade tivesse caminhado a passos bons, não chegaríamos agora no capítulo 6 e Deus dizer assim, por causa da iniquidade, da violência, do muito pecado do gênero humano, Ele decidiu destruir todo ser vivente, todo homem. Mas aí Ele olha para alguém na terra e vê ele justo, vê ele, e por causa deste homem, Deus vai dizer, construa uma arca. Você vai entrar dentro desta arca, com os seus filhos, com a sua mulher, com a esposa dos seus filhos. O que é isso, pastor? É Deus dizendo assim, por causa da tua justiça, eu te livro do mal. Por causa da tua retidão, eu te livro do mal que eu tenho para lançar sobre a terra. Então Deus vai dar as diretrizes para Noé. Como ele construiria a arca, o tamanho da arca, a largura da arca, a forma que a arca seria, o jeito que a arca seria, a janela que teria na arca, onde seria a porta, o modelo da arca da salvação foi Deus que deu. Isso aqui é forte. Diga comigo, o modelo da arca da salvação foi Deus que deu. Porque o homem não teria capacidade de se salvar por si só. Então Deus vai dar as diretrizes, a estratégia,
a forma e o jeito que seria a arca. E Deus vai dizer para ele levar provisão e animais de cada espécie, macho e fêmea, para ser salvo. Macho e fêmea, não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas você já entendeu. Para ser salvo. Então Deus ele vai criar um sistema de salvação para Noé, para salvar Noé e a sua família em um mundo corrupto. Mas como permanecer fiel a Deus em um mundo corrupto? Como permanecer fiel a Deus se todo o resto da humanidade está perdido? Como permanecer reto ao Senhor se todo o gênero humano já está pervertido? Ah, meu querido, Noé nos ensina que não é porque todo mundo está se corrompendo que ele vai se corromper. Não é porque todo mundo está se perdendo que ele vai se perder. Não é porque todo mundo está pecando que ele vai pecar. Não é porque todo mundo está se afastando de Deus que ele vai se afastar. Não é porque todo mundo está abandonando o céu que ele vai abandonar. Ei, a nossa integridade de caráter não é definido por quem está ao nosso redor. É definido pelo relacionamento que nós temos com Deus. Como, irmão, um homem conseguir estar limpo, puro, reto, em um mundo todo corrompido? Somente de uma forma: relacionamento. Quando eu me relaciono com Deus, não é as minhas vontades, são as vontades dele. Quando eu me relaciono com Deus, não são os meus desejos, são os desejos dele. Quando eu me relaciono com Deus, não são os meus princípios, são os princípios dele. Quando eu me relaciono com Deus, não é o meu eu, é o querer dele. Quando eu me relaciono com ele, eu diminuo e ele cresce. Quando eu me relaciono com ele, a glória que aparece é a dele, não é a minha. Quando eu me relaciono com ele, quem se manifesta é o poder dele, e eu me desapareço. Por quê? Porque o que importa é o meu relacionamento para a glória dele. A arca foi o juízo de Deus sobre a terra. Meu querido, para com esse negócio de achar que Noé ficou pregando a palavra de Deus para todo mundo lá, não. Não, porque a gente que é pregador tem a mãe falar, e Noé pregava a palavra e ninguém se convertia. Não, irmão. Não. Se alguém tivesse que se converter, já tinha se convertido, porque Deus viu só Noé. Porque Deus já conhecia o coração do homem. Noé não ficou pregando para ninguém não, irmão. Noé ouviu a voz de Deus e construiu uma. E a arca era para salvar a sua. Espera aí. A arca ela foi individual para família de Noé. Porque o projeto de Deus era salvar Noé. Então quando Noé ouve a voz de Deus, Senhor, é para mim fazer uma arca? Então eu vou fazer. Irmãos, imagine Noé construindo um barco enorme. Imagina Noé construindo uma estrutura nunca antes feita. Imagina alguém passava assim perto de Noé e falava, o tio Noé está doido. O que o tio Noé está fazendo ali? Noé, o que você está fazendo aí? Estou fazendo uma arca. Viu? Mas você tem que fazer um barco desse no rio, na praia, no mar. Coisa da terra você entende, coisa espiritual é eu que entendo. Eu imagino ao longo dos anos Noé construindo uma arca, um barco fora de série, fora do comum. E ele construindo sem nunca ter construído barco. Ele construindo sem nunca ter pegado uma planta de navio na mão. Mas ele vai ter a planta que Deus dá. Porque quando Deus quer salvar, Ele dá todas as diretrizes para Ele salvar a sua casa, a sua vida, a sua família, os teus. Deus, Ele já decretou sobre a tua vida a planta da sua salvação.
Deus ele já deu as diretrizes e a estratégia para você caminhar e ser salvo. Agora, pegar a planta e seguir é com você. Noé poderia ter ouvido a voz de Deus e não ter feito nada. Mas ele ouviu a voz de Deus e fez. Começou a construir algo nunca construído. Ele vai fazer uma arca. Ele vai fazer uma embarcação enorme. E só tinha uma janela. Era uma janela. E a porta, ela só seria a porta, uma única porta para entrar. E depois, na hora de fechar, só Deus poderia fechar. Noé, ele vai ouvir a voz de Deus para salvar a sua família. Noé e a sua família foram convidados para entrar na arca. A palavra vem ou vem a mim é encontrada na Bíblia 1900 vezes. Ou seja, Jesus, quando Noé acabou de terminar a arca, aí Deus deu a ordem: Noé, entra na arca, você e a sua família. Noé, entra na arca, você e a sua família. Depois que os animais entraram, depois que a comida estava lá dentro, aí Noé entra dentro da arca. Aí a porta da arca é fechada por dentro e por fora quem vai fechar é Deus. Porque no projeto da salvação, irmão, para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, só quem pode selar e lacrar por fora, para ninguém tocar por dentro, é Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer no Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. O que é isso, pastor Douglas? É quando eu entro no centro da vontade de Deus. É quando eu entro na arca que Deus reservou para mim. Ele sela ela por dentro, Ele sela ela por fora. Ele guarda a minha vida, Ele guarda a tua vida, Ele guarda a tua família, Ele guarda os teus filhos, Ele guarda o teu esposo, Ele guarda a tua esposa, Ele guarda você. A arca da salvação. O último convite que nós vamos ver acontecer é em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Deus primeiro inspeciona a arca para dar a ordem para Noé entrar. A arca da salvação para nós é Jesus Cristo. A arca só tinha uma porta. A porta não é a religião. A porta não é Buda. A porta não é virgem. A porta não é Pedro. A porta não são as igrejas, os sacramentos, a cerimônia dos mórmons, as obras dos TJ, nossos vizinhos aqui atrás. Só há uma porta para entrar dentro da arca. A porta não sou eu. A porta não é religiosidade. Não. Porque religião só afasta as pessoas de Deus, de Jesus. Jesus não está na religião. Aprenda isso. Jesus não está na religião. Porque Ele é a porta. Eu vou repetir de novo. Ele é a porta. Só há uma porta. Jesus Cristo. Todos nasceram fora da arca. Ninguém nasceu dentro da arca. Todos nasceram fora dos preceitos, princípios, pecados. Todos nasceram fora e praticaram tudo o que era inconveniente para Deus, para Jesus. Mas aí Deus mandou a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não tem meio termo, irmão. Para com isso. Não tem bloqueio. É Ele e acabou. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a porta. Ele é a porta das ovelhas. Como assim, pastor, a porta das ovelhas? Em Israel tinha uma porta. Essa porta, ela era curta, porque era onde ficava ali os alfandegários, que quando as pessoas chegavam com seus camelos cheios de propriedades, cheios de coisas, eles tinham que deixar os seus pertences ali fora e só passava o camelo ali. Então qualquer bolsa que tivesse do lado dos camelos não passaria. Então teriam que deixar toda a bagagem. Só meia dúzia entendeu. Então quer dizer, irmão Reginaldo, que para mim entrar dentro da cidade santa, a Jerusalém, eu tinha que deixar a minha bagagem. Você quer entrar no céu, a bagagem vai ter que ficar. Você quer subir, as bagagens vai ter que ficar. O seu carro vai ficar, a sua casa vai ficar, a sua conta bancária vai ficar, os seus diplominhas vão ficar, tudo vai ficar. Por quê? Porque bagagem não entra na porta estreita, pecado não entra na porta estreita, adultério não entra na porta estreita, fornicação não entra na porta estreita, ficar vendo pornografia na internet não entra na porta estreita, ficar caluniando o irmão não entra na porta estreita, ficar falando mal do próximo não entra na porta estreita, ficar acusando as pessoas não entra na porta estreita. Ei, só quem entra na porta estreita é quem está com a condição de deixar a bagagem de lado para entrar aonde Deus espera que eu e você entre. Jesus disse: eu sou a porta. A porta da salvação é Jesus. A porta da salvação é Ele. Eu não vou mentir para você não, meu querido. Não tem outro caminho. É Ele. E para mim andar no caminho, entrar na porta reservada para mim, eu preciso seguir princípios. Não, aqui tem regra para você ter um casamento abençoado, criar filhos de forma abençoada, ser salvo. Aqui tem regra para você ter uma boa conduta, um bom caráter, ser uma pessoa de... Aqui, ó, tem tudo aqui. Quer um coach bom para você? Jesus. Não, porque agora eu vou ouvir coach. Porque coach fala o que eu gosto de ouvir. Lindinho de Jesus. O coach vai falar assim: é lindinho de Jesus. Ou o coach vai falar assim: você é o ponto fraco de Deus. Miserável. Quem foi que disse que Deus tem ponto fraco, irmão? Quem foi que disse que Deus tem fraqueza? Se eu adorar, Ele é Deus. Se eu não adorar, Ele continua sendo Deus. Deus não fica de mimimi porque eu não estou bem. Hoje eu não vou para o culto porque eu não estou bem. Aí Deus está olhando para você. Eu não vou participar mais porque eu não... Aí Deus está... Se o Senhor não falar comigo no culto, eu não piso mais na igreja, Deus. Você quer o quê? Que eu levante um profeta para ir falar no seu ouvidinho? Aí Deus está falando: eu já estou falando na minha palavra, já estou falando nos meus louvores, já estou falando: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
Eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Jesus já está dizendo, você acha que Deus vai parar por causa da sua graça? Você está com mimimi, Deus está dizendo assim, estou curando o seu irmão do lado aí, ó. Você está com graça, Deus está assim, estou abrindo porta para ele. Você está aí fazendo gracinha e Deus está dizendo assim, se eu autorizar meu filho buscar, você vai ficar. Irmão, Deus não é um papai bajulão, não. Se alguém te ensinou que Deus é um papai bajulão, engano o seu. Não. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, tem que primeiro negar a si e depois carregar a sua própria cruz. Porque a porta é estreita. A porta estreita, ela vai fazer você entrar no céu. A porta larga vai te levar para o inferno. Ei, a porta da arca entrou Noé e a família, e Deus selou por fora. Quando Deus sela por fora, Deus está dizendo, agora eu protejo por completo toda a família de José, toda a família de Noé e todo mundo que está dentro da arca. O que é isso? Quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos protegidos por Deus, nós estamos guiados por Ele, nós estamos guardados por Ele. Ei, dentro da arca, a cobra, ela teve que se dar bem com o leão. Dentro da arca, o leão teve que se dar bem com a ovelha. Dentro da arca, a ovelha teve que se dar bem com o jacaré. Dentro da arca, meu querido, dentro da arca não tem instinto, porque dentro da arca, o instinto da gente some. Eu sou assim e acabou, vai ficar fora da arca. Eu sou desse jeito e ninguém vai me mudar, vai ficar fora da arca. Ah, eu sou brabo, vai ficar fora da arca. Ah, eu sou assim, Deus levou, vai ficar fora da arca. Vai ficar fora da arca. Na arca, o jacaré não podia comer o leão, nem o leão comeu o jacaré. A cobra não podia picar nem Noé. Teve que se dar bem com Noé. Porque na arca o nosso instinto acaba. Quando você aceitou Jesus e entrou na presença de Deus, o seu instinto, chega uma hora na nossa vida que a gente tem que deixar a espada de lado. Pedro caminhou com Jesus carregando a espada, e Jesus nunca mandou Pedro arrancar a espada. Só que chegou uma hora crucial na vida de Pedro. Quando foram prender Jesus, Pedro quis resolver na base da... Esse é o problema. Quando a gente carrega uma espada que é do mundo, quando a gente começa a ter conflitos no âmbito da casa de Deus, a gente quer usar a espada do mundo nas pessoas. Aí Jesus vai pegar a orelha do soldado, vai colocar de volta lá no soldado, vai dizer, Pedro, não é assim, Pedro. Aí Pedro abandona a espada. Por quê? Porque se você não abandonar, você fica fora da arca. Se você não mudar, você vai ficar fora da arca. Se você não mudar o seu jeito, as suas práticas, os seus desejos, você vai ficar fora da arca. Talvez tem gente que estava esperando o culto acabar. Olha, que o culto acabar, não vejo a hora de acabar o culto. A hora de chegar em casa, eu vou abrir o TikTok. Eu vou ver o que não presta lá. A hora que eu chegar em casa, eu vou assistir aquela programação que só incita eu fazer o que é errado. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer totalmente o contrário do que eu aprendi no culto. Mas eu preciso falar uma palavra que está lá em João capítulo 8. Se verdadeiramente
o Filho vos libertar, se verdadeiramente é algo real, verdadeiro, o Filho vos libertar, vós sereis livres. O pecado não pode ser maior que Jesus na sua vida. A fornicação não pode ser maior que Jesus na sua vida. Essa vontade que você tem de mentir não pode ser maior do que Jesus na sua vida. Esse desejo que você tem de usar bebida, de usar qualquer outra coisa, não pode ser maior do que Jesus na sua vida. Ei, esse desejo que está te escravizando, esse pecado que está te escravizando, esse sentimento que está te... Ei, a depressão não pode ser maior do que Jesus na sua vida. Essa ansiedade não pode ser maior do que Jesus na sua vida. Essa insegurança não pode ser maior do que Jesus na sua vida. Esse medo não pode ser maior do que Jesus na sua vida. Essa circunstância não pode ser maior do que Jesus na sua vida. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Você não é escravo, você é livre. Escravo vive na dependência do pecado, mas livre vive na dependência de Deus. Eu sinto Ele aqui. Oh, aleluia. Fica de pé. Você não é escravo, você é livre. A porta da salvação foi aberta. Entre dentro dela. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu preciso convidar. Eu não sou mais escravo. Quer ser livre? Do medo. Vem para Jesus, vem. Eu sou. Entra dentro da arca. Filho de Deus. Mergulha na presença de Deus. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Eu sou filho. Pastor, hoje eu quero reconciliar. Jesus te convida, vem, vem, vem. Eu não sou mais. Não luta contra esse sentimento que está aí. Eu sou filho de Deus. Jesus te chama, vem. Eu não sou mais escravo do medo. Vem. Eu sou. Vem reconciliar. Vem para o altar, vem para Jesus, vem. Vem para Cristo. Jesus quer te libertar. Te libertar dessa ansiedade. Te libertar dessas crises emocionais. Te libertar desses sentimentos. Jesus quer restaurar sua família, seu casamento, seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. A oportunidade é essa que Ele está te dando. Vem. Vem para a presença de Deus, vem. Vergonha, o inimigo está aí destruindo a sua casa, destruindo a sua família. Vergonha é você não conseguir lidar com as crises emocionais que você está lidando. Quando vem a ansiedade, você não consegue fazer nada. Quando vem o medo, você quer desistir. E Jesus quer te libertar hoje, vem. Jesus quer transformar você hoje, vem. Eu quero orar por você, vem. Vem, eu quero orar por você. Eu quero orar para que você tenha uma vida diferente quando sair desse culto. Para que você tenha uma vida transformada quando você sair desse culto. Pastor, eu já aceitei Jesus.